o departamento de futebol pretende fazer para tirar o time dessa situação? E aí vem aquela pergunta, o Ceará vai buscar reforços, já está por aí o Juninho, também o Yuri. Como é que o Ceará pretende fazer para sair dessa situação? Sim, estamos atentos ao mercado, estamos buscando. Não está fácil também buscando jogadores no mercado. Inclusive, até saiu uma notícia, né, que nós tínhamos interesse no Robinho, que está no Fluminense. Conversei com o Paulo Autuori e está tão escasso de jogador que ele não libera, porque o Abel vai utilizar, inclusive utilizou ontem. Não está fácil de encontrar jogadores. Às vezes você encontra, mas com valores astronômicos, e essa criatividade, vamos buscando. Hoje nós estamos, de uma certa forma, apostando na reabilitação do Juninho, que ele tem muita qualidade para isso. O Yuri já é um jogador que já tem uma rodagem maior, já jogou uma competição, já jogou Libertadores, já jogou Série A. Então é um jogador de muita força, de muita velocidade, que está faltando para a gente essa transição, esse jogador de velocidade e de força pro lado, principalmente para o lado direito. O Yuri joga mais para o lado direito. Então estamos observando outro, e nessa semana agora, amanhã, no mais tardar, quarta-feira, a gente deve estar anunciando mais uns 2 nomes aí. Quais são as posições que vocês estão buscando? Nós estamos buscando jogadores, vamos colocar assim, atacantes. Atacantes de velocidade e principalmente de beirada. E vamos chamar assim, né, que seria uma pérola que o futebol brasileiro está atrás e que realmente não está sendo fácil de encontrar, que é um meia que chegue, que pife, que pise na área, de velocidade, porque nós temos bons meias, mas são mais cadenciados, são jogadores mais cadenciados. Então, para que o Marcelo possa ter uma variedade maior, nós estamos em busca desse meia mais articulador, mas também mais rápido. Mas em contraproposta, hoje o que eu estou atrás é exatamente jogadores de atacantes pela beirada. Você falou da questão do jogo contra o Santos, né, que você não gostou. Acho que ninguém gostou, né? Exato. E do jogo contra o São Paulo, que a equipe mostrou um pouco mais de atitude, é uma realidade, embora não tenha chegado muito ao gol. Talvez tenha faltado a ambição, como o Marcelo Chamusca falou na coletiva daquele dia pós-jogo. Depois veio o jogo do Flamengo. Eu fico avaliando, e alguns torcedores também têm essa avaliação, Segurado, de que, apesar da equipe ter jogado bem contra o São Paulo, essa troca na forma de jogar, essa mudança, digamos assim, da forma de ser do Ceará, talvez tenha tido influência nessa situação. Como é que você observa isso? Isso é uma coisa totalmente do treinador? É apenas com ele? Ou você conversa com ele sobre isso? Como é que você pensa isso? A gente conversa. Obviamente que a forma que ele vai colocar o time em campo é uma decisão do treinador. Acho que o papel nosso é estar alertando, tá chamando atenção, às vezes falando, né, dando uma opinião também, além da comissão técnica, para que ele possa estar atento a essa repercussão que existe. Mas o Marcelo tem muita convicção no que ele faz. Então, até mesmo essa nova estrutura que está se mostrando, ela tem que ser, às vezes, repensada também, em função de 3 zagueiros, porque é difícil se jogar com 3 zagueiros. Se faz muito pouco isso no Brasil, então é difícil você achar zagueiros que se adaptem bem a isso. Os próprios volantes têm uma certa dificuldade. Por exemplo, o Richardson ontem ele teve uma certa dificuldade em relação a essa postura com 3 volantes, porque ele tem que ficar um pouco mais avançado e ele gosta de vir buscar mais essa bola, então exige um pouco mais de trabalho. Então o Marcelo vai experimentar essa semana aí, vai experimentar outras formações e a gente vai com certeza jogar de uma forma mais compactada, preencher mais o meio de campo, que é isso que a gente está precisando, um pouco mais de preenchimento do meio de campo, jogadores que possam estar mais próximos. Eu achei o time muito espaçado ontem. Então a derrota veio em função não só da apatia, mas essa falta de atitude que o próprio jogador tem que ter em campo. Se o sistema não está funcionando, ele corrige. O jogador tem que corrigir, tem que chamar a atenção também do jogador ser também responsável por essa mudança de comportamento dentro de campo. Numa avaliação mais genérica, assim, o time disputou 9 pontos, só ganhou acho que 3 bolas chutadas ao gol mesmo, né? Que chegaram ali dentro do quadrilátero do gol em 3 partidas. Como é que você avalia tudo isso? Como mudar essa situação? É um sinal de alerta, não só para mim, mas principalmente para os jogadores que aqui estão. Porque eles têm que perceber, e isso está sendo bem claro para eles, isso é bem conversado com eles, que estatisticamente os números estão aí para mostrar.
Então, nós inclusive estamos trazendo agora, montando definitivamente o nosso, vamos chamar assim, um centro de inteligência do futebol, onde eles vão ter essa estatística todas para eles. Então, nós vamos mastigar tudo para eles em relação a essa situação. Então, os nossos atacantes, os nossos volantes têm que chegar mais, têm que chutar mais a gol, tem que ousar mais. Nosso time foi muito pacato ontem, não ousou, não foi para cima, tem que, às vezes, chegar mais junto, sabe? Então, faltou muito isso, aceitou muito o jogo, e quando se aceita o jogo com a qualidade que o Flamengo tem, com a força que o Flamengo tem, obviamente o resultado foi aquele. Então, quanto o Corinthians lá vai ser difícil? Vai, mas tem que entrar com outra postura, já tem que entrar firme, tem que entrar forte, e se não der na técnica, vamos na raça e vamos buscar ponto, porque na Série A, qual que é o segredo? Se não perder, se não ganhar, se não der para ganhar, não perde. Um ponto faz muita diferença. Nós pegamos a pior sequência de todos os clubes, né? Uma sequência muito difícil assim nisso, então... só que a gente não pode se contentar pelo fato, é difícil, então não vamos. Então não precisei ir para campo. Então temos que ir lá para o Corinthians e buscar. Então isso está sendo conversado, isso vai ser falado para os jogadores, que para vestir a camisa, para estar aqui dentro, tem que estar motivado e estar ciente das dificuldades que nós vamos ter e que tem que passar por cima disso. Então, é a cobrança. Nós vamos ter uma cobrança muito séria em cima dos jogadores. Quando terminou o Campeonato Cearense, se imaginava, até o Robson tinha dito umas 2 vezes para mim, que havia alguns jogadores agendados, eles realmente não estavam contratados, mas estavam agendados. E essas contratações, assim, de cara, elas não vieram. Foi uma avaliação de vocês que queriam ver o time no brasileiro para sentir o que precisava? Ou era uma questão de que foi realmente difícil contratar? Está difícil contratar. E outra coisa, nós temos agora uma limitação determinada pela CBF, que você só pode trazer 5 jogadores oriundos de clubes da Série A, entendeu? Que estão na Série A. Então você tem 5 cartuchos, você não pode queimar esses 5 cartuchos de uma... Então essa avaliação ela tem que ser criteriosa mesmo, tratando-se de jogadores de Série A. Então ainda vamos buscar alguns jogadores que estejam despontando na Série B, mas na Série A nós temos aí, nós trouxemos Juninho e agora eu tenho 4 contratações da Série A para serem feitas. Então estamos avaliando, amanhã, o mais tardar quarta-feira, a gente deve estar anunciando mais 2 e depois trabalhar esses outros 2 nomes oriundos de Série A. Então, o Yuri conta? O Yuri conta. Só não conta o Arnaldo, que o Arnaldo chegou um dia, a inscrição dele foi feita antes do início da Série A. Então ele, na sexta-feira, para jogar sábado contra o Santos. O Yuri conta e o Juninho conta. Então são 2, eu tenho mais 3. Só para a gente confirmar o que você está dizendo, né? Porque a gente pegou o barco andando aqui. Eu entendi, mas o ouvinte da Verdinha acabou não entendendo. São 5 contratações oriundas da Série A, uma determinação da CBF, é isso, Segurado? Boa noite, prazer falar contigo aqui na Verdinha. Boa noite, é isso. É uma determinação da Série A. Então agora, a partir do início da competição, você só pode trazer, os clubes só podem contratar 5 jogadores oriundos de outros clubes da Série A. Então, como o Danilo perguntou, o Juninho está incluído nisso. E o Yuri, né? Faltam 3 agora. Exatamente, agora nós temos mais 3 vagas, vamos dizer assim, para podermos estar trazendo jogador da Série A. Você falou que ia ter uma cobrança aos jogadores, principalmente pela postura do jogo ontem contra o Flamengo. Isso já aconteceu, vai acontecer? Como é que você pode passar isso para o torcedor, Segurado? Hoje o Marcelo, é um ritual nosso, o Marcelo já teve uma conversa com eles, né? Então o Marcelo já deve ter falado para eles, juntamente com a comissão, é um encontro com a comissão, e eu estou marcando para quarta-feira a gente ter uma reunião para, obviamente, falar dessa situação e ouvi-los também, né? Mas principalmente, vamos ouvir, mas principalmente cobrar. O problema do Ceará é claro que buscar boas contratações, jogadores que possam vir para resolver, mas também tem a questão financeira. O que seria hoje o teto do Ceará? O Ceará busca jogadores até quanto? Qual o valor, Segurado? Olha, não tenho, a gente não está trabalhando assim com um teto de salário de jogador. Nós estamos trabalhando com orçamento, né? Então esse orçamento faz com que a gente não possa ter tantos investimentos assim tão altos. Só colocando para você ter uma ideia, os 3 zagueiros do Flamengo, eles pagam uma folha e meia do Ceará. É muito discrepante. Mas a gente não pode ficar simplesmente, é difícil. Não, isso não é justificativa. Nós vamos buscar sim um resultado, nós vamos fazer uma boa campanha, você pode ter certeza disso, dentro desse contexto, com esses jogadores e com alguns outros que vão chegar. Mas,
com certeza a dificuldade é grande, mas nós vamos buscar jogadores que tenham o espírito de utilizar o Ceará numa Série A, para que eles também possam galgar seus sonhos, seus objetivos, né? Então, assim, dizer que é 70, 80, 90 mil, 100, 40, isso aí depende muito do jogador. Se aparecer um jogador interessante, um jogador que vale a pena a gente fazer um investimento, nós vamos fazer. Você falava que essa semana o Ceará deve anunciar de 2 a 3 jogadores, né? Esses são oriundos da Série A para fechar essa questão determinada pela CBF, pela competição? Sim, esses dois que eu estou tratando agora são oriundos da Série A. São jogadores que estão atuando, estão sendo aproveitados. Você falava ainda há pouco da questão do Robinho, que o Ceará tentou, mas aí o Fluminense recuou, não quis negociar. São jogadores que estão jogando, vem jogando? Vem jogando, vem entrando, né? Tá em uma situação... É difícil quando você vai buscar um jogador que está jogando mesmo, né? Que é titular. Mas são jogadores que estão sendo relacionados, são jogadores que já têm uma bagagem de Série A, são jogadores que estão, nesses últimos jogos, foram pelo menos relacionados no banco, alguns já entraram esse ano também. Então vamos ver se desses dois aí a gente tem até quarta-feira. Então eu não quero... Primeiro, eu sou muito precavido com isso. Eu gosto de anunciar somente a partir do momento que a gente tenha absoluta certeza que tiver assinado tudo certinho. Queria te fazer ainda 2 perguntas. Quais são as posições desses jogadores? Nós temos, nessa situação, um atacante e um meio atacante. Em relação ao Lima, há ainda uma possibilidade? Será ainda flerta com esse jogador? O Leandro Carvalho, que está no Botafogo, também é essa a possibilidade? Chama o Segurado. O Leandro, até uns 20 dias atrás, ele nem relacionado estava sendo. Aí ele passou a ser relacionado, entrou em jogos e o Leandro teve uma contusão. Ele fez uma artroscopia agora. E o Lima realmente está difícil. O Lima, eles vão utilizar, o Lima está dentro do projeto em função da quantidade de competições que eles vão ter. Então, basicamente, o Lima é muito difícil, mas muito, muito difícil mesmo do Lima vir. Obrigado. Está aí o Marcelo Segurado. Surgiu uma informação de que o Ceará estaria trazendo um lateral do São Paulo. Eu estou até tentando recordar o nome aqui do jogador e não lembro. Assim como também do Breno, volante do Confiança, e o Neto Moura do Sport. Algum desses três faz algum sentido? Não. Esse Neto Moura do Sport foi até um empresário, teve aqui, conversou, ofereceu, não passou disso. Então foi só uma especulação mesmo, jogada do empresário, para valorizar ele. Do Breno, nada. Desses três não teve nenhum que chamasse atenção para que a gente pudesse trazer. Rafael Marques do Cruzeiro, bom jogador? Mas ele tem 2 situações. Eu acho que não tem o perfil do que nós temos aqui hoje, do que a gente quer, e um salário exorbitante, R$300 mil. O Segurado, o Kempão está perguntando aqui se há uma sondagem com o Bruno, lateral direito do São Paulo, que foi do Fluminense. Não tenho não. Inclusive me parece que o Bruno está indo para fora. O Bruno eu vi alguma coisa que o Bruno estaria indo para a Ucrânia ou para o mundo asiático, não sei, mas não tem não. Para a gente não especular, surgiu uma informação também na internet hoje sobre Rafael Marques. Existe essa possibilidade? Não. Rafael Marques não, em função dos valores mesmo. O Rafael tem um salário astronômico e não é um jogador que, cá para nós assim, não sei se seria um jogador que já faz 2 anos que o Rafael não está jogando, não encaixa no perfil que a gente tem, principalmente o perfil técnico do Marcelo. Obrigado. Marcelo, em algum momento, por exemplo, a saída do Raul é quase que inevitável, né? Tá terminando e a situação tal não deve ficar. O Ceará vai buscar algum jogador para recompor essa situação nas laterais, que foi inclusive a história do Breno, tal, que a gente ali do lateral de São Paulo, que a gente perguntou, que você disse que não. O Ceará vai buscar algum outro lateral, o que tem tá bom? Olha, não. Se aparecer um nome interessante, eu estou em busca disso. Se aparecer um nome interessante, a gente pode buscar um lateral direito, sim. E volante para o lugar do Raul? Não há necessidade agora, não é prioridade, porque volantes eu tenho a volta, se Deus quiser, mais um pouquinho aí, o próprio Ken está voltando, entende? Tem o Júnior, tem jogadores que podem fazer também a função de volante ali, então não é prioridade, mas daqui um pouco passa a ser uma necessidade em função da competição. Hoje eu estou priorizando o quê? Os atacantes e esse meio atacante. E daqui um pouco pensar no lateral direito também, que possa ser interessante a gente trazer. Segura até uma coisa que é importante ele estar aqui para conversar com a gente sobre isso, porque
há uns 3 dias, aliás, naquele treino lá no Castelão, o empresário do Juninho chamou esse rapaz, o Alisson Lima, aqui. Ele falou também do Neto Moura nesse dia, mas falou também que tinha oferecido um jogador lá do Fortaleza, um volante, né? Criou-se toda uma celeuma, porque parece que jogador de um clube não pode se transferir para o outro aqui dentro do futebol cearense. A gente sabe, porque o Robson me disse logo, que não tinha interesse no jogador. Mas houve esse oferecimento? Ele falou sobre isso ou ficou só na vontade dele oferecer? Eu inclusive, não gostei da atitude dele. Não gostei da atitude dele. Ele veio aqui para a gente resolver a situação. Ele não é um empresário, ele é funcionário do Yuri, que é o dono da empresa. E ele veio acompanhando o Juninho. E aqui chegou, conversando, faz parte do processo. Ele foi e falou desses 2 jogadores. Eu falei, então tá bom, vamos ver. Quais 2 jogadores? Esses, o volante do esporte, o Neto Moura, e o do Fortaleza. Derlei. Então ele chegou a oferecer a você o Derlei? No momento algum. Foi só um oferecimento. Foi só um oferecimento. E talvez ele tenha utilizado isso para dar uma valorizada e jogar extra-mídia, mas não teve interesse em momento algum. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado a vocês.